Cavalo invade hospital e impede a eutanásia em uma criança. O que aconteceu depois vai te deixar impressionado. Era uma noite tranquila no hospital. O som monótono das máquinas e os passos leves dos enfermeiros preenchiam o silêncio. A calma era quase reconfortante, mas também pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, as portas automáticas se abriram com força e um vento frio percorreu o corredor. Todos pararam surpresos ao ver uma figura imponente cruzar a entrada. Um majestoso cavalo de pelo escuro e olhos profundos, brilhando com uma intensidade que ninguém conseguia explicar. Ele não estava perdido. Seus movimentos eram firmes e decididos, como se soubesse exatamente para onde ir. Os enfermeiros, atônitos, tentaram pará-lo, mas seus olhares eram penetrantes, quase como se ele pudesse enxergar algo que os humanos não podiam. Ele ignorava tudo ao seu redor. O som dos monitores, os gritos abafados de pacientes e até o guarda que tentou barrá-lo na entrada. A tensão crescia a cada passo de suas patas, ecoando pelo chão frio do hospital. Seguindo pelos corredores com precisão quase sobrenatural, ele chegou à UTI. Naquele ambiente opressivo, o bebê Pietro estava em uma luta desesperada pela vida. Os tubos e máquinas pareciam ser os únicos fios que ainda o conectavam ao mundo. Lara, uma enfermeira dedicada, observava o bebê com os olhos pesados de tristeza. Não havia ninguém para segurar a pequena mão de Pietro. Ninguém para implorar por um milagre. Seu pai, Yuri, estava em coma em uma sala próxima há semanas sem qualquer sinal de melhora. Aura, como Lara instintivamente o chamou, entrou na UTI. Sua presença era avassaladora, mas ao mesmo tempo trazia uma estranha calma. Lara hesitou. Queria chamar a segurança, mas algo na postura do cavalo a fez parar. Era como se ele tivesse sido enviado por uma força maior, como se estivesse lá por uma razão que ninguém podia compreender. Aura se aproximou da incubadora de Pietro, seus olhos fixos no pequeno corpo frágil. Com um gesto quase reverente, ele inclinou a cabeça e tocou o vidro com o focinho. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. As máquinas que antes indicavam o fim iminente de Pietro começaram a piscar de forma diferente. Sinais vitais que estavam quase inexistentes voltaram a aparecer. Um leve suspiro escapou do pequeno peito do bebê. Lara ficou imóvel com o coração disparado. Ela não conseguia entender o que estava vendo, mas sabia que era real. Enquanto isso, na sala ao lado, Yuri, o pai de Pietro, moveu um dedo pela primeira vez em semanas. Os monitores ao redor dele começaram a mostrar sinais de atividade. Era como se algo o chamasse de volta, algo que transcendia o físico. Aura permaneceu ao lado da incubadora, como um guardião silencioso, enquanto as duas vidas, pai e filho, começavam a dar sinais de recuperação. Lara se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para o cavalo, que parecia estar em profunda conexão com Pietro. O médico Vinícius entrou correndo na sala, perplexo ao ver a cena. Ele era um homem da ciência, mas, naquele momento, não conseguia negar que estava diante de algo inexplicável. Yuri abriu os olhos lentamente, e seus primeiros movimentos foram em direção ao monitor que mostrava os sinais de Pietro. Era como se ele soubesse, mesmo em coma, que seu filho havia lutado e vencido. Ele sorriu fracamente, e todos na sala sentiram uma onda de esperança tão intensa que parecia preencher o ar. Aura olhou para Lara uma última vez antes de sair, seus passos ecoando pelos corredores como uma despedida silenciosa. Ele desapareceu na mesma noite em que chegou, deixando para trás um milagre que ninguém conseguiria explicar. Aquela noite, a ciência e o inexplicável se cruzaram. Lara sabia que havia testemunhado algo extraordinário, um elo invisível entre pai, filho e aquele majestoso cavalo que transformou o desespero em esperança. E assim, enquanto o hospital voltava à normalidade, o coração de todos que estavam lá jamais seria o mesmo. Você acredita no poder dos milagres e na força de Deus? Se essa história tocou o seu coração, comente amém e compartilhe essa mensagem de esperança com alguém especial.